Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a educação antirracista. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a pedagoga, assessora de projetos especiais com foco na equidade da Secretaria Municipal de Santa Bárbara do Oeste de Educação, a pedagoga Juliana Ramos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Juliana, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, João, que é a oportunidade de estar aqui e vamos lá. Juliana, vamos falar sobre educação antirracista, mas eu quero que, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, gostaria muito que você fizesse uma introdução no sentido de conceituar, explicar de qual educação nós estamos falando. Bom, quando a gente fala de uma educação antirracista, João, a gente fala de uma educação que reconhece que há um problema racial na sociedade. É uma educação que luta para que casos de racismo não aconteçam na escola. É uma educação voltada, que reconhece também a diversidade, né? E valoriza essa diversidade, valoriza as relações, né, entre adultos e crianças, brancos e negros. Essas relações raciais, elas estão presentes. É uma educação que é voltada para a equidade, né? Uma educação democrática que valoriza todo o aspecto de todas as, eu acho que de toda a diversidade, né, Juliana, de todas as diferenças, e compreendendo que eu acho que assim, daquilo que você está falando, que a diferença é um elemento que enriquece. Sim, e é nessas diferenças, é nessa diversidade que ela trabalha e faz com que, principalmente os grupos que não são tão valorizados, né, nessa diversidade toda, tenham esse autoconhecimento e se valorizem, que tenha uma relação positiva, né? E se reconheçam como tal, né? Como alguém que sujeitos, pode... né, e que podem contribuir, que contribuíram muito com a construção dessa história. Que legal. Ô, Juliana, nesse sentido, né, eu acho que não somente as ações educativas contribuem com isso, mas existe também uma fundamentação na legislação, tá? E aí eu estou falando da Lei 10.639, tá, de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. A minha pergunta: como efetivamente esta lei ajuda a fazer com que essas ações que você acabou de citar aqui, elas se tornem mais sólidas? Sim. Quando a gente fala dessa lei, né, a gente não pode esquecer que essa lei ela não surge do acaso. Ela Sim. Vem de muita luta do movimento negro para que realmente fosse conquistado, né, essa obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. E essa lei que altera a LDB, ela é de 2003. Veja que o ano passado ela completou 20 anos e a gente ainda, né, tem ainda muito a se fazer, muito a conquistar para que ela seja de fato implementada nas escolas. O fato né, que a dificuldade que nós encontramos, né, primeiro é a negação, né, de que isso, né, que o problema não existe. Isso, que o problema não existe. Mas ele existe. Segundo, é a nossa formação, né? A nossa formação enquanto professor, ela ainda é deficitária. Então, a gente precisa de uma formação continuada mesmo, para que realmente a gente possa colocar em ação, né, esse estudo completo nas escolas. E aí, eu queria aproveitar e já contar um pouquinho do nosso trabalho em Santa Bárbara, que a gente vem desenvolvendo. Como eu disse, a lei é de 2003, né? Então Santa Bárbara, eu entro na rede em 2002, né? Então assim, eu me recordo de alguns ensaios, né, para que essa implementação dessa lei tivesse de fato, né, sendo implementada. Então a própria hoje secretária de Educação, Tânia Mara, ela vinha fazendo algumas oficinas de formação com os professores, né, durante o período, né, em que ela era professora da rede.
Mas em 2013, quando ela tem aí essa missão de ser secretária de Educação do município, ela traz consigo essa pauta que é realmente que essa implementação seja de fato efetivada. É importante dizer, né, para uma mulher negra, né, mulheres negras como nós, que temos filhos negros, essa pauta é muito cara para nós. A professora Tânia, que já faz parte do movimento negro, e aí como referência nessa luta, ela não vai deixar que essa pauta se perca, né? E aí, através também de uma assessora, e assim, na cultura africana a gente precisa sempre se lembrar, né, dos que vieram antes de nós, abrindo os caminhos, né? Então eu nunca posso deixar de dizer de todo esse trabalho que a gente já vinha desenvolvendo. A professora Tatiane Mota é que inicia os trabalhos de formação com os professores e faz esse levantamento do que a gente já tinha consolidado, né, do acervo literário, dos materiais que a gente precisa para que de fato aconteça, e aí inicia esse trabalho, né? Eu lembro que na época nós não tínhamos um acervo como nós temos hoje, né? Mas ela conseguiu implementar o que a gente chamava de sacolas literárias afro-indígena, né? Porque a gente também tem a Lei 11.645, né? Que também vem em 2008, que fala sobre a cultura indígena também. E aí essas sacolas é que repertoriavam os professores e tinha aí esse momento de leitura por prazer com as crianças, e aí a oportunidade de fazer rodas de conversa sobre essa literatura. Então eram sacolas itinerantes que andavam, porque o nosso acervo não era grande. Então essas sacolas andavam pelas escolas, né? E aí iniciou então esse processo de formação. Ela trouxe também um momento muito rico para a nossa rede, que até hoje a gente considera que é um momento importante, que é a mostra cultural, né? Onde as escolas apresentam em forma de arte, de cultura, tudo aquilo que trabalharam durante o ano. Só que daí, né, com o tempo, a professora Tatiane Mota muda de país, e aí esse trabalho que a gente achou que tivesse consolidado, ele vem se perdendo, se desgastando, ou melhor, eram realizados muito pontualmente, sabe? Sim. Lá em novembro, quando a gente, né, o 20 de novembro, o Marco, Zumbi, então a gente via que era um movimento maior das escolas em trabalhar. E aí quando, em 2021, quando a professora Tânia Mara tem a oportunidade de continuar, né, o trabalho na Secretaria de Educação, e aí que ela me dá essa missão, né, de ser uma guardiã desse trabalho com as relações étnico-raciais e favorecer a implementação da lei e o desejo de tornar uma política pública das relações raciais positivas na escola, né? E quando a gente fala de política pública, Ju, que a gente precisa pensar além da escola, além dos muros da escola. Então não é só ali, né, num trabalho só pedagógico, mas trazer a comunidade, trazer os pais, trazer o movimento negro, né, que pode nos ajudar a fortalecer essa luta antirracista que a gente tanto deseja. Na verdade, Juliana, pelo que você está falando, na verdade é só o que ela está lutando é para aplicar a lei. Para aplicar a lei. Eu acho que nada além disso, né? Nada além disso. Então, assim, o ano passado, inclusive, foi realizada uma pesquisa, né, do Instituto GL10 e do Instituto Alana sobre como é que está, né, essa aplicação da lei, né, nas secretarias do Brasil. E aí constata-se que ainda há muita dificuldade para que essa lei seja implementada. E aí a gente começa então esse movimento novamente de formação. E aí a gente vai em busca de uma assessoria externa e a gente chega através até o SEDAC, antigamente SEDAC de São Paulo, hoje Roda Educativa, que é uma instituição muito conceituada
nessa relação com as secretarias de educação, né, promovendo essa educação de qualidade, voltado para a equidade. E aí eles chegam no município para dar assessoria para a nossa equipe técnica, primeiro da secretaria, para que a gente possa aí fazer um caminho dessa construção de uma política pública das relações raciais positivas. Então eles chegam e nos ajudam a fazer um grande diagnóstico da nossa rede, né, de identificar quais eram os maiores problemas, o porquê que essa lei ainda não estava realmente sendo aplicada. E aí a gente descobre que, né, na verdade, não é que a gente descobre, a gente se certifica Sim. de que os professores necessitam de formação. Então, inicia um processo de formação da equipe técnica, um fortalecimento da equipe técnica da secretaria e com os gestores nas escolas, né? Que a dupla gestora, o coordenador e o dirigente, são eles a base, né, do trabalho nas escolas. Então, inicia então esse trabalho de formação em cascata, secretaria, gestão das escolas, para que chegue no professor e para que realmente chegue nas crianças, né, que é o nosso alvo. Que legal. Deixa eu fazer um recorte nessa sua fala sobre a questão dos trabalhos artísticos das crianças em relação à questão a essa temática toda. E nessa perspectiva, Juliana, eu queria muito compreender a tua leitura, enfim, né, de quem está nessa batalha diária, entender qual o papel da arte na educação antirracista. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o papel da arte é fundamental. Eu acho que ela é assim, a porta de entrada para essa educação antirracista. Porque é ela que favorece, né, todo esse entendimento do diferente, do outro, do corpo, nas manifestações culturais, entender e respeitar, né? Hoje a gente tem a nossa cultura, né? Na nossa cultura, a capoeira, por exemplo, Sim. né? Que é um patrimônio, né? E a gente precisa, as crianças têm o direito de conhecer, de se envolver nessa cultura da arte, né? É claro que a gente precisa de muito cuidado, sabe, Junque? Porque o que acontece? Essa educação antirracista, ela precisa trabalhar com os dois eixos, né? A questão da educação, da equidade e das relações, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente não está falando para criar um cenário, né? Porque às vezes o que a gente já viu escolas trabalhando, olha, o canto da africanidade. Então lá a gente tem toda a expressão de arte, na cultura, na dança, na comida, mas a gente ainda tem crianças se xingando. Então, assim, a gente precisa estar atento às duas questões. A arte, sim, que é uma porta de entrada para esse trabalho, sim, mas as relações, elas precisam ser olhadas de forma com olhos de ver mesmo. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a Juliana Ramos, que é pedagoga e assessora de projetos especiais com foco na equidade da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, sobre educação antirracista. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando
Diálogos, com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação antirracista. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a pedagoga e assessora de projetos especiais com foco na equidade da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Juliana Ramos. Juliana, eu queria que você fizesse uma relação aqui, no início desse segundo bloco, conceituando a questão da periferia e a educação antirracista. Há relações e há trabalhos específicos para dialogar da forma mais plural possível esses dois conceitos? Quando a gente pensa na periferia, né, a gente vai pensar naquela situação mais abastada do centro, né? E aí, quando a gente fala de educação antirracista, o que é, né? E principalmente voltado para a equidade, é a gente chegar nessas regiões mais abastadas, é a gente fazer esse levantamento, né? Quando a gente fala que é importante que todos aprendam, né? Que tenha oportunidade para todos, é aqui que a gente precisa atuar, são nessas regiões, né? E a gente precisa ver, Ju, que já há estudos acadêmicos, né, sobre isso. Quando a gente faz esse cruzamento de dados, nesse acompanhamento das aprendizagens, onde é que estão as crianças com mais dificuldade de aprendizagem? São nessas regiões mais abastadas. Então, na verdade, é nesse lugar que nós precisamos atuar. É nesse lugar que nós precisamos levar essa educação antirracista para que eles se reconheçam, se valorizem e tenham essa aprendizagem como todo mundo, né? E aí eu estava contando, né, do SEDAC, né, que a roda educativa que nos ajudou a fazer todo esse mapeamento, inclusive sobre essas escolas que estão mais afastadas, né, escolas ditas de periferia. E a gente tem, então nasce o projeto JAE, que é, né, o JAE, que na língua tupi significa nós falamos, nós temos dito, e o sobrenome é Educação para a Equidade, né? E que aqui é importante dizer que quando a gente fala educação para a equidade, a gente tem que diferenciar da igualdade, né? Porque a igualdade, quando a gente fala em educação, é a gente oferecer igual para todos. Quando a gente fala em equidade, a gente está falando em oferecer mais para quem precisa mais. Por isso essa relação com a periferia e com o público que mais necessita. E aí a gente traz, né, nasce então em 2021 o projeto JAE, que é para trabalhar com as questões raciais, com a Lei 10.639, e a gente vem trazendo essas formações para os diretores, para os coordenadores, fazendo oficinas, né, culturais também, com uma comissão de mobilização que a gente tem tido o apoio da comunidade negra, né, do movimento negro de Santa Bárbara, que a gente faz reuniões, que surgiram outros pontos, né, de discussão, de diálogo, como as rodas de conversa interreligiosa, né, o planejamento para o Novembro Negro, que é onde a gente concentra as atividades, né, do que foi feito todo ano, né, os trabalhos que foram feitos todo ano, mas que a gente celebra em novembro, né, que a gente chama de Novembro Negro. Então, esse trabalho ele vem desencadeando mesmo muitas reflexões entre nós. E esse ano, em especial, nós temos um parceiro financiador, que é o Instituto Acaia, de São Paulo, que tem nos ajudado nesse acompanhamento das aprendizagens, né? E aí a gente tem ficado mais próximo dessa aprendizagem dos alunos, em especial dos alunos dos quartos anos. Então é uma forma da gente olhar para o nosso currículo também, que é uma maneira de desconstruir essa visão só eurocêntrica e trazer a diversidade para o centro das discussões. E a gente tem feito esse acompanhamento dessas aprendizagens, né, fazendo esse cruzamento de dados, né, da importância da autodeclaração, né, racial das crianças, para que a gente saiba quem são as crianças da nossa escola,
que estão com mais dificuldade, onde elas sentam. Então, a gente está nesse momento de acompanhamento mesmo dessas aprendizagens. Juliana, eu quero aproveitar nesta fala, dessa preocupação com as crianças, enfim, dessa autodeclaração, e compreender 2 conceitos, tá? E eu gostaria muito que você os relacionasse, que é a questão do bullying e do racismo. Como é que eles se relacionam, e eu queria também saber se de alguma forma eles se retroalimentam. Para a gente entender, né? Tanto o bullying quanto o racismo, eles são tipos de violência, né? E na escola a gente não permite, né? Uma escola antirracista, ela não permite nenhum tipo de violência e de discriminação. Mas a gente precisa entender a diferença entre os dois, né? O bullying, ele está relacionado mesmo ao contexto escolar, né? Uma forma de violência verbal ou de agressão e que se repetem por várias, né? Se repetem, né? Por atividades, por ações. Já o racismo, ele tem suas particularidades. Então, assim, a gente... Ele é silencioso, ele pode ser silencioso, né? Velado de uma maneira... Então, o que acontece? O racismo, ele está relacionado ao poder, né? Então, assim, uma raça que se entende superior a outra, e aí nessa compreensão é que eu subestimo a capacidade do outro, ou eu vou falar sobre, né, o fenótipo da outra pessoa, e aí eu agrido a outra pessoa. Então, principalmente nas escolas, muitas pessoas falam assim: Juliana, mas as crianças não são racistas, elas não cometem racismo. Os adultos cometem racismo, as crianças reproduzem, né? Elas fazem. Então, nós, enquanto educadores, né, como antirracistas, nós precisamos estar atentos às relações, porque são nesses momentos das relações que o racismo acontece, Junque, sabe? E aí o professor precisa ficar atento. É naquele momento que é para dar a mão pro coleguinha, e eu me recuso a dar a mão pro coleguinha de outra cor, né? É na hora de brincar de casinha e a amiguinha, né? Na educação infantil, por exemplo, a amiguinha branca diz: não, você não pode ser a dona da casa. Quem tem que ser a dona da casa sou eu. Você tem que ser a empregada. Então, são nessas relações que o racismo vai acontecendo. Lógico que a gente tem os casos, né? Tem os sinais de alerta e a gente precisa agir, né? Quando uma criança xinga a outra de macaco, isso é um caso gravíssimo que a gente precisa intervir na hora, né? Porque é uma situação de desumanização da pessoa, né? E isso vai trazer uma consequência para essa criança, né? Na sua vida, no decorrer da sua vida. Então a gente precisa estar atento. Então, bullying pode acontecer com todo mundo, né? O racismo vai acontecer com as pessoas negras, com as crianças pretas, com as crianças pardas. Então, é por isso que tem a ver com dominação, né? Com raça, né? Esse achar que uma raça é superior a outra raça. E não é, né? E não é. Então, assim, o racismo, ele está relacionado, né, com essas questões de raça mesmo. É falar do seu cabelo de bombril, é falar sobre o seu nariz, é sobre... Então, são nessas situações em que o racismo acontece. Juliana, acho importantíssimo isso que você está dizendo, e eu quero inserir um elemento aqui, que é o elemento da religião, tá? Que está presente nas nossas relações, e cada sujeito tem o direito de ter o seu credo religioso respeitado. E nesse sentido, Juliana, eu queria muito que você falasse aqui sobre a educação antirracista e o diálogo interreligioso. Como é que você compreende isso? A educação antirracista, ela também passa por esse lado do diálogo interreligioso, né? Porque a gente trabalha nessa perspectiva de que o Estado é laico e que a gente precisa respeitar, né? Então, assim, o que difere, né? Por que há tanto ódio, né?
tanto estranhamento com aquilo que não me pertence, aquilo que não é meu. Tudo que não é meu e que eu não conheço, eu me distancio e há um certo preconceito, né? Esse preconceito advém do quê? Do não conhecimento. Então a gente precisa conhecer para entender e para respeitar. Cada um tem a sua crença, né, no seu divino, né? E é preciso respeitar, né? Se a nossa filosofia de vida, né, nessa crença desse divino é o amor ele precisa ter o respeito, né? Não tem como você amar o próximo se você não tiver respeito por ele. Então aqui a gente traz elementos assim do dia a dia mesmo, né? Então assim, crianças que na escola, por exemplo, era muito normal antigamente, quando a gente estudava, né, Junk? A gente fazer uma oração no início da aula, rezar o Pai Nosso, né? E hoje a gente percebe, né, o quanto que as crianças da nossa época, que não professavam a mesma fé que nós, eram obrigadas a estar nesse contexto e não poder se manifestar, né? Por que uma criança de matriz africana, por exemplo, não pode ir com a sua guia na escola, né? Porque passa por todo esse racismo religioso, né? Esse preconceito. Então, o nosso diálogo, esse diálogo interreligioso, ele vem dessa perspectiva não só da tolerância, mas do respeito, né? A gente precisa conhecer para respeitar. Eu acho interessante isso, que no fundo, acho que nós estamos falando aqui da humanização das relações, né? Isso. E nessa perspectiva, eu quero aproveitar uma fala aqui do educador Paulo Freire, que eu gostaria muito que você comentasse, que segue nessa relação de humanização. Ele diz assim, ó, abre aspas, eu me movo como educador porque primeiro eu me movo como gente, fecha aspas. Comente isso, professora. Na verdade, eu me movo como educador, né? Eu acho que nessa frase, Paulo Freire, fantástico, né? Mas ele traz pra gente esse valor de educador, de agente transformador. Então, aquele que escuta, aquele que valoriza o conhecimento, aquele que acolhe, né? E aquele que respeita a individualidade de cada um. Eu acho que é nesse sentido que Paulo Freire nos traz essa frase. Que legal, que bonito. Professora Juliana, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, foi riquíssimo e é muito efetiva as suas falas. Então, eu gostaria muito aqui de te agradecer publicamente pela presença e pedir para que você, então, faça aqui as suas considerações finais e, mais uma vez, a minha gratidão. Obrigado, viu? Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, Jun, que eu acho que assim, a gente vive numa sociedade onde os valores têm se perdido, né? E a gente precisa de cada vez mais dialogar, né, sobre essas questões importantes, falar sobre as diferenças, que as diferenças elas nos completam, né? Então, assim, a gente é um espaço muito enriquecedor, esse momento de diálogo para que todos que estão nos assistindo possam refletir também sobre essa questão de valorização do outro, dessa diversidade, esse respeito ao próximo, que eu acho que é a chave de tudo. Mais uma vez, obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço. Bom, nós conversamos aqui hoje então com a pedagoga e assessora de projetos especiais com foco na equidade da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste sobre a educação antirracista. Continue atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.